Há muita variedade na raça humana. Somos um conjunto fascinante de cor de pele diferente, aparências diferentes e tamanhos diferentes. Ganhamos o sustento de muitas maneiras diferentes. Madpakken og bøgerne. Kan du så også være en god dreng i dag? Falamos com as pessoas que amamos em mais de 6.000 idiomas. 今日もいい子にしてね。はい、お母さん、行ってきます。 Mahal ka namin. Mahal ka rin kayo. Porém, temos mais pontos em comum do que diferenças. Temos preocupações, necessidades e desejos similares. Queremos estabilidade econômica e trabalho satisfatório. Ya casi está listo, señor Santos. Buen trabajo. Esa es la manera. Gracias. Un pochino più dentro. Bene, molto bene così. Queremos ter um casamento feliz. 2, 3, un bel sorriso. Molto bene. Queremos o melhor para nossos filhos. Queremos que eles sejam achegados a nós. I love you, Papa. I love you too. I love you too, Mommy. Good night, sweetheart. Queremos que partilhem de nossos valores, que permaneçam sãos e salvos. Também precisamos da amizade e do apoio de outros. Sentimos-nos bem quando estamos com outros e quando somos amados. Quer sejamos jovens, quer idosos, prezamos a boa saúde. Contudo, com muita frequência esses desejos não se concretizam. Os filhos rejeitam os valores e as normas dos pais. A felicidade conjugal se transforma em angústia marital. Ganhar o sustento se torna penoso e estressante. Qual é o problema? Apesar de a medicina usar alta tecnologia, as doenças e a morte por fim nos vencem. A maioria das pessoas se sente incapaz de melhorar suas condições de vida. Porém, existe algo que pode fazer diferença. Algo que tem dado esperança a milhões de pessoas e que as tem habilitado a mudar a vida para melhor. Algo que pode fazer diferença em sua vida. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado autoridad. Muitos reconhecem que a Bíblia é uma obra-prima da literatura. Mas ela é muito mais do que isso. É um livro mais amplamente distribuído no mundo. Mais de 90% da população do planeta tem acesso a ela. Mais do que qualquer outro livro, a Bíblia tem o poder de mudar a vida das pessoas. Como a própria Bíblia diz, a palavra de Deus é viva e exerce poder. Mas se isso é verdade, por que a humanidade é assolada por tantos problemas? Como a Bíblia pode ter soluções para as dificuldades que a humanidade enfrenta, quando tantos dos que afirmam crer nela sentem-se insatisfeitos e infelizes? O Conselho Mundial de Igrejas diz: há uma assustadora e crescente ignorância da Bíblia em todos os setores da sociedade ocidental. As sociedades bíblicas calculam que 85% dos cristãos ocidentais nunca leram a Bíblia inteira. É lamentável que muitos dos que de fato leem a Bíblia simplesmente não a entendam. Assim, a palavra de Deus tem pouca influência na vida de muitos que dizem acreditar nela. Milhões, porém, descobriram o poder da Bíblia e aplicaram em sua vida.
As testemunhas de Jeová são conhecidas no mundo todo como estudantes da Bíblia. O Salão do Reino é seu centro de educação bíblica. As testemunhas de Jeová têm a firme convicção de que a Bíblia inteira é a palavra inspirada de Deus. A Bíblia que possuímos hoje é chamada por muitos de Biblioteca Divina, uma coleção de escritos sagrados escrita por cerca de 40 homens ao longo de 1.500 anos. Alguns desses escritores eram pastores, pescadores e até um deles era médico. Notavelmente, porém, a Bíblia é um só livro harmonioso, unido por um único tema, o Reino de Deus. O livro que temos hoje e que chamamos de Bíblia é uma biblioteca confiável de informações divinas. Por mais de 100 anos, a revista Sentinela tem ensinado que o Reino de Deus é o tema central da Bíblia. Vamos escutar uma explicação sobre esse reino em uma reunião das testemunhas de Jeová. Mas o que é esse reino? Bem, para responder, é bom que primeiro entendamos o que tornou necessário que existisse o reino. A Bíblia nos ensina que Deus colocou o primeiro casal humano num lindo paraíso terrestre, o Jardim do Éden. Mas Adão e Eva ficaram descontentes com o governo de Deus. Queriam ser independentes, tomar suas próprias decisões. Assim, desobedeceram a Deus e por isso perderam o direito à vida no paraíso. Por amor, Deus se propôs a intervir em benefício da humanidade. Como? Por meio de seu reino? Um reino é um governo, um reinado. Contudo, como podemos provar que o reino de Deus é tão real quanto qualquer reino terrestre? Pense nisso. O que torna real um governo humano? Um governo humano tem uma capital, governantes, leis e um povo que o apoia. E o reino de Deus? Ele tem uma capital nos céus? Tem um governante, Jesus Cristo? E será que o reino de Deus tem leis? É claro que sim. E elas se encontram no Código de Leis do Reino de Deus, a Bíblia. Ajustando-se ao Código de Leis dado por Deus, a Bíblia, milhões de testemunhas de Jeová transformaram a vida. Examinemos 3 áreas em que a Bíblia as ajudou: na vida familiar, na situação econômica e na saúde. O problema conjugal comum é a falta de comunicação. Ela nunca escuta o que eu tenho a dizer. Não consigo tirá-lo da frente da TV. Quando ela fala, nunca me dá a oportunidade de abrir a boca. O problema com meu marido é que ele, em vez de me escutar, ele dá-me um sermão. Ela me pergunta sobre meus sentimentos. Que sentimentos deveria eu ter? Ele só fala sobre o trabalho. Nunca expressa seus sentimentos. Nunca sei o que ela quer. Nunca sei o que ele quer. Mas, e se o casal aplicar o conselho da Bíblia? A boa comunicação é uma das facetas mais difíceis do casamento. Muitas vezes, quando conversamos, minha esposa tem um problema, uma pergunta, dou um bom conselho a ela. Mas percebo que geralmente ela não gosta quando digo, você deve fazer isso e isso. Minha esposa então fica brava, mal-humorada, contrariada e dá tudo errado. Não estou pedindo conselho ou solução para meus problemas. O que eu preciso é que ele me escute e entenda por que estou tão aborrecida com determinado assunto. O que a Bíblia diz em Tiago 1,19 sobre ser rápido no ouvir, vagaroso no falar, é um bom conselho. Ajudou-me a mostrar mais empatia, compreensão e a escutar melhor. O conselho da Bíblia
também beneficia as esposas. Antes de começarmos a estudar a Bíblia, eu já era uma boa esposa. Gostava de limpar a casa e cozinhar. E sempre fui uma boa mãe, mas eu tinha um gênio terrível. Costumava gritar e atirar coisas. Certo dia, ele me deu um livro de receitas de presente. Eu fiquei ofendida e disse, não preciso disso, eu sei cozinhar. E joguei o livro em cima dele. Pensei que ela queria um presente mais caro. Assim, comprei um esfregador de tapetes e dei o presente a ela num embrulho bem bonito. Quando ela abriu, a mesma reação. Ela pegou o presente e jogou-o em mim, dizendo que não era minha escrava. Quando você estuda a Bíblia, passa a perceber melhor suas imperfeições, como no caso do meu gênio. Eu não me dava conta de quantas vezes perdia a cabeça. Sempre que isso acontecia, eu sabia que não estava sendo submissa, que não estava pondo em prática Efésios 5:22. E também me lembrava de Efésios 4:31. Podia ouvir esse texto em minha mente. Eu não o estava cumprindo. Precisei me esforçar e orar sobre isso. Mas com o tempo, meu marido disse que percebia que eu havia melhorado. Sempre me encorajava, dizendo, você está se saindo muito bem. Tenho muito orgulho de você. Ela fez mudanças excelentes devido ao estudo da Bíblia. Percebia que ela estava lutando contra seu problema. E isso tornou a vida muito agradável, maravilhosa. Ser uma esposa submissa é o melhor modo de vida, porque você está fazendo as coisas do jeito de Jeová. Ele é um Deus que ama muito as mulheres. E instruiu os maridos sobre como tratar a esposa. Meu marido segue essas orientações. Se temos uma divergência e se não envolve um princípio bíblico, muitas vezes, sabe, ele deixa que eu faça as coisas do meu jeito. Isso torna a vida muito mais fácil e feliz. Eu gosto muito. Há pouco tempo, a vida nessa casa não era nada pacífica. Antigamente, eu ficava tão estressado no serviço que quando voltava para casa, parecia um vulcão prestes a entrar em erupção. Quando chegava em casa, se essa não estivesse perfeitamente limpa, fazia minha esposa limpá-la de novo. Se não gostasse da comida, virava o prato. Quando estava em casa, minha família ficava tensa e todos tremiam quando eu entrava em casa. E às vezes minha filhinha mais nova chorava só de me ver. Brigávamos o tempo todo e as crianças sempre choravam, com estresse. Pensei que ele nunca mudaria. Eu pensava em divorciar-me o tempo todo. Achava que não o amava. Mesmo na antiguidade, era comum os maridos tratarem a esposa de modo duro e opressivo. Certo comentarista disse que o amor não figurava no contrato de casamento. O corpo da mulher ficava à disposição de seu dono. Em meio a essa mentalidade, Paulo escreveu: os maridos devem estar amando as suas esposas como aos seus próprios corpos. Quem ama sua esposa ama a si próprio, pois nenhum homem jamais odiou a sua própria carne, mas ele a alimenta e acalenta. Essas palavras devem ter parecido totalmente revolucionárias. O mesmo comentarista acrescenta: nada no cristianismo parecia mais inovador do que o conceito cristão a respeito do casamento. Isto abriu uma nova era para a humanidade. Tentei de tudo para unir minha família, mas nada funcionava. Parecia que ela se desintegrava. Naquela época, notei que tínhamos algumas publicações bíblicas em casa. Li uma ou duas e encontrei o texto de Efésios 5:28 que diz: ame sua esposa como ao seu próprio corpo. Que diferença! Ora, eu nunca machucaria meu próprio dedo
ou meu próprio pé? Assim, a Bíblia diz que devo amar minha esposa como meu corpo. Isso me tocou profundamente. Quando ele começou a estudar a Bíblia, começamos a conversar. Ele mudou e até passou a ajudar nas tarefas da casa. A aplicação dos princípios bíblicos fez uma grande diferença. Ele agora é paciente, generoso e posso conversar com ele. É o meu melhor amigo. Nossa família quase se desfez. Mas agora estamos unidos e podemos conversar. Sempre surgem problemas, mas nós os solucionamos aplicando os princípios bíblicos. Cuidar dos filhos pode ser uma parte recompensadora da vida familiar. Mas é também uma tarefa que exige muito dos pais. Às vezes é esmagadora. A Bíblia tem muito a dizer sobre a criação de filhos. Aplicando o seu conselho, muitos pais tiveram êxito em estabelecer laços fortes de amor com seus filhos. Mas é preciso muito esforço. Pais bem-sucedidos tiram tempo para reconhecimento de seus filhos, para mostrar-lhes afeição e para expressar-lhes aprovação amorosa. O próprio Jeová deu o exemplo perfeito. No batismo de Jesus, Jeová deu a seu filho 3 coisas que todos os filhos querem e precisam: reconhecimento, amor e aprovação. Ele disse: Tu és meu filho, o amado. Eu te tenho aprovado. Esse princípio bíblico deve mover os pais cristãos a dar a atenção necessária e elogios amorosos a seus filhos. Good job, Andy. What do you think, Mom? It's beautiful, honey. Thanks so much. A Bíblia também dá essa instrução prática para os pais em Deuteronômio 6, 6 e 7. Essas palavras que hoje te ordeno têm de estar sobre o teu coração, e tens de inculcá-las a teu filho, e tens de falar delas sentado na tua casa, e andando pela estrada, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Os filhos tiram muito proveito quando os pais lhes ensinam sobre a Bíblia. Isso une a família. Veja o caso desta família em que a esposa é madrasta. Todas as famílias têm problemas. As famílias com padrasto ou madrasta só têm um pouco mais. Tem sido de muita ajuda nos conhecermos melhor e nos achegarmos, para podermos servir a Jeová como uma família mais unida. O estudo familiar me ajudou a conhecer melhor a Debbie e uniu a família. O estudo familiar é eficiente quando é regular. Visto que Satanás não tira férias, temos de nos alimentar sempre em sentido espiritual. Desde que as crianças eram pequenas, temos procurado manter comunicação franca com elas. Durante o estudo em família, deixamos as crianças à vontade para falar. Elas podem saber o que os pais estão pensando e nós podemos saber o que elas têm no coração. Nosso estudo familiar da Bíblia nos ajuda a conservar nosso relacionamento. Como os pais podem tornar interessante o estudo bíblico em família?
Aprendemos que é importante manter a regularidade no estudo familiar semanal da Bíblia. Isso exige tempo, não correr só para abranger a matéria. Nosso estudo familiar é uma ocasião informal. Se as crianças ficam irrequietas, paramos, comemos ou bebemos algo e daí continuamos. No nosso estudo familiar, às vezes usamos ajudas visuais para que as crianças entendam melhor as profecias. We come to 29 CE. Is that right? That's right, Chandra. That was a good job. That was excellent. É claro que os jovens também precisam de recreação. O problema é que, quando tomam suas próprias decisões, muitos fazem escolhas ruins. Será que a Bíblia tem alguma orientação útil nesse aspecto da vida familiar? Claro que sim. Ela diz que há um tempo para rir e um tempo para saltitar. Incentiva os jovens a alegrar-se na sua mocidade. Os princípios bíblicos motivam os pais a ajudar seus filhos jovens a escolher recreação saudável. Os pais sensatos planejam atividades em que toda a família possa participar. Para isso, não é preciso necessariamente gastar muito dinheiro. There you go. That's you. Good shot. All right. Nice one. Whoa, that one's out of here. Sem sombra de dúvida, a Bíblia tem conselhos inigualáveis sobre a vida familiar. Será que a Bíblia oferece conselhos que o ajudem a sobreviver às atuais condições econômicas difíceis? Nos países em desenvolvimento, por exemplo, há poucos empregos. Os salários muitas vezes são terrivelmente baixos. Todavia, a Bíblia tem princípios que encorajam o trabalho árduo e a honestidade. Esses têm ajudado as testemunhas de Jeová, até em países em desenvolvimento, a sobreviver em sentido econômico. Eu tinha problemas sérios: álcool, drogas, imoralidade e jogatina. Daí comecei a estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová. Um texto que me tocou foi Gálatas 6, 7 e 8, que diz: o que o homem semear, isso também ceifará. Isso me levou a fazer mudanças na vida. Em resultado disso, temos agora uma família unida e feliz. Agora desfrutamos de uma família unida e feliz. Há outras recompensas. Minha vida agora tem objetivo. Visto que as testemunhas de Jeová são conhecidas como gente honesta, consegui um bom emprego, no qual lido com muito dinheiro. Não gasto mais dinheiro nos vícios que tinha. Agora eu o economizo e com isso podemos melhorar nossa casa. Mais bem agora posso ahorrar e posso melhorar minha vivenda. Para muitas famílias, uma das principais preocupações são os problemas de saúde. Calcula-se que, em países em desenvolvimento, morre uma criança a cada 2 segundos. Relata-se que cerca de 17 milhões de crianças morrem a cada ano em decorrência dos efeitos combinados da má nutrição, da diarreia, da malária, da pneumonia, do sarampo, da coqueluche e do tétano. Existem princípios bíblicos que poderiam ajudar a evitar sofrimento desnecessário?
O código de saúde que Deus deu à nação de Israel estava séculos à frente de seu tempo. Foi escrito numa época em que não se sabia nada sobre bactérias e vírus. Foi escrito quando os médicos em nações supostamente avançadas, como o Egito, usavam nos tratamentos coisas anti-higiênicas, como excremento humano. Em contraste, a lei de Deus a Israel dizia que o excremento humano era impuro, deveria ser enterrado. Isso protegeu o suprimento de água dos israelitas e resguardou-os de doenças como a salmonelose, a shigelose, a febre tifoide e a disenteria. Exigia-se também que os israelitas se banhassem. Quem tivesse uma doença contagiosa ficava de quarentena. Hoje, milhões de vidas poderiam ser salvas se todos seguissem os princípios de saúde da Bíblia. As testemunhas de Jeová de países em desenvolvimento aplicam esses princípios bíblicos. Com o estudo da Bíblia, com os testigos de Jeová, por meio de nosso estudo da Bíblia com as testemunhas de Jeová, aprendemos que o Criador é um Deus de ordem, conforme 1 Coríntios 14:33. Também os artigos das revistas A Sentinela e Despertai nos dão conselhos práticos sobre higiene. Além disso, aprendemos a usar sacos plásticos para acondicionar o lixo. Usamos cloro na água para lavar os pratos, já que não temos água potável. Também cobrimos os pratos de alimentos para que as moscas não pousem neles. E fervemos os talheres para desinfetá-los. Visto que temos cães e galinhas, precisamos varrer o quintal com frequência para mantê-lo limpo. Ao voltar do trabalho, antes de entrar em casa, tiramos os sapatos sujos. Graças a Jeová, a sua palavra e a Sentinela e Despertai, sabemos como manter nossa família feliz e saudável. Para que nossa família seja feliz e saudável. Outra ameaça à saúde é o abuso de drogas e de álcool. Em alguns países, esse problema é epidêmico. Quando eu tinha uns 11 anos, comecei a beber e a usar drogas. Usava qualquer droga que conseguisse obter, a ponto de, aos 21 anos, gastar todo o meu salário com cocaína e álcool. Estava muito deprimido. Até as coisas mais simples, como dirigir, eram muito difíceis. Só queria morrer. Tentava parar de usar drogas e álcool, mas simplesmente não conseguia largá-los. Comecei a estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová e elas me provaram que a Bíblia é a palavra de Deus. Passei a acreditar na Bíblia. Daí comecei a acreditar que Jeová se importa com as pessoas e comigo como indivíduo. Isso me motivou a tentar novamente largar o vício. Recebi outras ajudas na minha recuperação, mas foram os princípios da Bíblia que me ajudaram a nunca voltar atrás. Em Marcos 9:43, Jesus disse: "Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a e lance-a fora." Foi o que tive de fazer com o álcool, cortá-lo totalmente. Às vezes era muito difícil, mas quanto mais eu tentava aplicar os princípios da Bíblia, melhores as coisas ficavam. Nunca mais bebi, e isso já faz 13 anos. Quando usava drogas, não conseguia me preocupar com outras pessoas, só comigo mesmo. Mas os princípios bíblicos me ensinaram a amar e a me importar com as pessoas. Agora que tenho uma família, a Bíblia também me ajuda a cuidar dela. E ela é uma motivação extra para eu não voltar ao meu estilo de vida anterior. O ritmo de vida cada vez mais acelerado causa estresse.
Alguns especialistas afirmam que mais da metade de todas as consultas ao médico tem alguma ligação com o estresse. A Bíblia não cura o estresse, mas tem vários princípios úteis. Por exemplo, incentiva um estilo de vida moderado, o que pode eliminar muito do estresse. Um dos melhores conselhos já dados sobre saúde mental é o conselho e mandamento bíblico de amar ao próximo. Isso inclui não se isolar e preocupar-se com outros e não apenas consigo mesmo. Na verdade, um dos melhores antídotos contra estresse que conhecemos é a preocupação e o interesse de outros. Conheci muitas testemunhas de Jeová que superaram situações bastante estressantes, simplesmente por causa da preocupação e do interesse demonstrado por seus irmãos e irmãs cristãos. De fato, a Bíblia tem o poder de mudar vidas, mas ela faz mais do que apenas dar conselho prático. A Bíblia é o código de leis do reino de Deus. Ela traz os princípios que temos de seguir se quisermos viver para sempre sob o domínio desse reino. As testemunhas de Jeová têm ajudado milhões de pessoas a adquirir conhecimento exato da palavra de Deus e a aplicar o poder dela em sua vida. A Bíblia expressa isso muito bem em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente, completamente equipado para toda boa obra. Hebreus 4:12 se cumpre nesta família. A palavra de Deus é viva e exerce poder. Salvou nossa família. Quando eu era adolescente, queria fazer parte de uma gangue de motoqueiros. Se não tivesse estudado a Bíblia, não sei no que teria dado minha vida. A Bíblia me ajuda a orientar minha família. A Bíblia me protege na escola e me protegerá no futuro. Se não fosse a Bíblia, não estaríamos juntos hoje. Ela salvou nosso casamento. A Bíblia fez de mim uma esposa melhor. A Bíblia me deu razão para viver. A Bíblia me deu normas de moral, e isso faz uma grande diferença. A Bíblia fez de mim um marido melhor. A Bíblia é a melhor herança que posso deixar para meus filhos. Ela ajudou a mim e a minha família a ter um objetivo na vida. A Bíblia me ajudou a ter um bom relacionamento com meu marido. Se temos problemas, recorremos a ela. Se não fosse pela Bíblia que me ajudou a parar de beber, eu estaria morto. A Bíblia pode melhorar nossa vida. Entretanto, como escreveu o apóstolo Paulo, toda a criação junta persiste em gemer e junta está em dores. Os servos fiéis de Deus não são poupados dos efeitos danosos de doenças ou das dores da idade avançada, mas são sustentados pela fé nas bênçãos futuras do reino de Deus. As palavras de Jó 33:25 se cumprirão então em grande escala. Torne-se a sua carne mais fresca do que na infância. Volte ele aos dias do seu vigor juvenil. Quando o reino de Deus assumir o controle dos assuntos na Terra, o próprio planeta passará por uma transformação. Toda a Terra se tornará um paraíso.
Embora paisagens bonitas contribuam muito para desfrutarmos a vida, derivamos ainda mais alegria de nossos relacionamentos com pessoas, amigos, parentes, pessoas queridas. Imagine poder desfrutar desses relacionamentos achegados por toda a eternidade. Deveras, sob o reino de Deus, se cumprirão completamente as esperanças e os sonhos comuns a todos os homens e mulheres. Boa saúde, vida familiar segura, trabalho satisfatório. Como a Bíblia promete no Salmo 145:16, Deus abrirá a sua mão e satisfará o desejo de toda coisa vivente. A esperança desse futuro grandioso ampara milhões de testemunhas de Jeová da atualidade. Pode fazer o mesmo por você. A pergunta é: aplicará o poder da palavra de Deus na sua vida? Gostaria de lhe mostrar a maravilhosa esperança para o futuro que a Bíblia nos dá. Esses são, de fato, tempos críticos, com os quais é difícil lidar. Todos nós nos deparamos com violência, crime e desemprego. A situação parece desesperadora. Porém, a Bíblia fala de um tempo quando todos esses problemas serão eliminados. Posso usar alguns minutos para lhe mostrar o que a Bíblia tem a dizer sobre isso?